cumprimentar o secretário José, secretário da Fazenda, seja bem-vindo. Cumprimentar nossos colegas vereadores, o Adair Zílio, o Enio Grolli, nosso diretor da Câmara, William Giacomelli, nossa funcionária Josiane. Quero cumprimentar a Angélica, do Jornal Carlos Barbosa, e quero convidar que venha fazer parte à mesa, que se une a nós, para participar da avaliação do cumprimento das metas fiscais da audiência pública. Eu passo a palavra ao diretor da Câmara. Declaro aberta a audiência pública. Edital número 3/2018. Audiência pública. Avaliação e cumprimento de metas fiscais. Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carlos Barbosa, e Enio Grolli, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convocam audiência pública a ser realizada no dia 28 de setembro de 2018, às 14 horas, no plenário Evaldo Louze, da Câmara Municipal de Vereadores, em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Carlos Barbosa, 4 de setembro de 2018, Maria Rosália Freitag Couceal, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Enio Grolli, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Como segue todas as audiências públicas, o secretário vai explanar. No final, os vereadores podem questionar. E durante a explanação, se o secretário permitir e tiver alguma dúvida, vocês podem pedir a palavra, inclusive a Angélica, do Jornal Novo Carlos Barbosa, que às vezes a gente perde o fio e o secretário já para, já explica, e no final vocês podem complementar. A palavra é sua e muito obrigada pela presença, secretário. Obrigado, presidente Rosália. Quero agradecer, então, o convite para fazer essa audiência pública, mais uma vez, né, de praxe já e cumprindo a legislação. 4 em 4 meses, nós estamos aqui. Agradecer ao vereador Adair Zílio pela presença, muito obrigado. Vereador Enio Grolli, né, William Giacomelli, diretor da Câmara, Josiane, nossa colega, legislativo, mas colega, e a imprensa que nos dá a honra de sua presença. Então, de imediato, vamos partir para a leitura do relatório, e sim, se tiver alguma dúvida, os vereadores, a imprensa, quem quiser questionar qualquer coisa, qualquer ponto da avaliação, estamos à disposição para interromper a qualquer momento, presidente, sem problema nenhum. Então, como já falamos, né, uma audiência pública de avaliação das metas fiscais, obedecendo então à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse documento o relatório de avaliação de metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2018, demonstrado então na audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao final de cada quadrimestre. Então, os nossos números são originários dos relatórios bimestrais e semestrais, publicados no quadro de publicações oficiais, no site do município, né, na página www.carlosbarbosa.rs.gov.br, né, vão lá no link transparência. Para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento de informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. O item 1, então, do nosso relatório é sobre as metas fiscais, o resultado primário, e aí é determinado acima da linha. Então, o resultado primário, o principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida, utilizando as receitas próprias. Nesse cálculo são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas
as financeiras, as operações de crédito e alienação de bens. E do lado das despesas, as concessões de empréstimos e o pagamento de serviços da dívida, juros, encargos e amortizações. Então, no período de janeiro a agosto de 2018, o resultado primário foi de R$ 9.171.823,01. Esse valor é R$ 2.749.879,72, superior ao valor realizado no mesmo período de 2017, no montante de R$ 6.421.943,29. Então, o desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as nossas despesas fiscais, inclusive para o pagamento da dívida e encargos, cujo dispêndio totalizou R$ 1.876.190,48 no período. O superávit observado deveu-se pelo aquecimento da economia, consequentemente aumento das receitas, e muito também deve-se pela constante vigilância nos gastos e a contenção das despesas, principalmente as de serviços de terceiros e as despesas de capital. Essa análise ela se encontra no anexo ao relatório, anexo 1, de resumo da receita primária e nominal do segundo quadrimestre de 2018, que está também na transparência da página da internet do município. Resultado nominal, então, item 1.2. O resultado nominal foi de R$ 8.843.054,56, correspondente à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida, neste quadrimestre, no montante de R$ 2.974.675,79, pelo montante de R$ 11.817.730,35, apurado em 31 de 12 de 2017. Então, esse demonstrativo apresenta um resultado favorável do ativo disponível, acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada no período. Então, isso aí também faz parte do demonstrativo do resultado primário e nominal do segundo quadrimestre. Partimos para o item 2, então, a receita. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 933.333,33. Então, a receita efetivada no período de janeiro a agosto de 2018 alcançou R$ 85.707.857,96, tendo sido arrecadado, portanto, 100,91% da meta para o período. O desempenho da receita teve um resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação de receitas tributárias e de serviços e as de capital, que pelo calendário acabaram efetivando o maior neste período em relação ao próximo quadrimestre. Então, nós alcançamos, mas em virtude de que esse quadrimestre foi um quadrimestre que entrou bastante receitas nesse sentido. As receitas correntes. O total da receita corrente estimada para o período considerado de acordo com a programação financeira foi de R$ 88.199.966,67. Os valores realizados corresponderam a R$ 88.051.819,31, inferior 0,17% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 65% do total da receita corrente realizada. Receita tributária. A receita tributária atingiu ao final do quadrimestre a análise um montante de R$ 18.929.704,22, que, confrontada com a previsão para o período de R$ 17.091.333,33, representa uma realização de 110% em relação ao valor estimado. A arrecadação de IPTU foi de 93,55% da meta no período, ou seja, previa-se o ingresso de 8.820.000, tendo sido arrecadados 8.250.919,18. Esta fonte de receita tem sua arrecadação mais significativa no segundo período, onde mais de 75% dos valores foram pagos na cota única. O ITBI. Posto de transição de bens imóveis, para o qual havia uma projeção de 1.908.000, acumulou até o período 1.745.000,
R$ 44,42, 91,46% do valor estabelecido. Em relação ao ISS, a arrecadação no período foi de R$ 6.178.628,72, que representa 91,74% da programação para o período, no montante de R$ 6.734.666,67. O desempenho dessa importante fonte de receita municipal deve-se principalmente pela situação econômica nacional, afetando a nossa economia regional, mas demonstra que o crescimento não está muito distante, principalmente no ramo da prestação de serviços. As taxas apresentaram um ingresso de R$ 581.580,07, contra uma projeção para o período de R$ 427.333,33. Arrecadou-se, portanto, 136,10% do valor previsto. Contribuição de melhoria arrecadou o montante de R$ 12.558,49, correspondendo a 33,64% da previsão para o período, no montante de R$ 37.733,33. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam até o período o valor de R$ 2.424.774,33, correspondendo a 85,10% das previsões. A arrecadação de contribuições sociais representou 87,4% da meta no período, arrecadando R$ 1.560.758,18. E a contribuição de custeio da iluminação pública realizaram R$ 864.016,15, sendo 81,82% do previsto para o período. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 4.667.972,33, correspondendo a 67,26% da previsão no período. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representaram 88,2% dessas receitas, acumulando no período o valor de R$ 4.108.864,87. Deixa eu só te interromper, secretário, se é possível. Eu vi na contribuição de melhorias, o senhor mencionou mais de 12 mil, né? Essa parte é em relação a obras, ruas que foram construídas pelo poder público e houve a participação dos munícipes. Exatamente. A contribuição de melhoria até teve na casa, Isso, acho que recentemente, o pedido de aprovação da contribuição de melhoria para algumas obras específicas, né? Essas arrecadações aqui já são obras que passaram por essa casa no passado, inclusive em legislação anterior, e onde que foram aprovadas, porque a legislação assim determina que toda vez que o município for fazer uma intervenção, uma melhoria, uma construção, uma pavimentação onde que não existe, né, que isso teoricamente não podia afirmar com toda certeza, mas provavelmente foi algum loteamento que foi feito no passado de forma irregular, né, que agora está caindo a responsabilidade para o executivo, né? Então, por lei, o município é obrigado a instituir a contribuição de melhoria. Se o município não instituir a contribuição de melhoria, fica, de certa forma, impedido de fazer a obra, né? Então, por isso que passa pelo legislativo aqui a questão da instituição dela, para poder, então, de certa forma, beneficiar esses moradores que moram naquela rua e que não têm esse benefício, mas que também, de certa forma, com a obra vai valorizar o seu imóvel, né? Então, valorizando o seu imóvel, e com certeza o valor que eles vão pagar aqui é bem inferior do que se fosse pagar toda a obra, né? Nós temos, então, uma previsão para 2018 de 37 mil e até então entrou um montante de 12.500. Exatamente. Isso não está computado aquele que passou aqui, né? Então, aquele que passou aqui provavelmente vai ficar agora nas previsões para o próximo ano. Esse aqui são obras realizadas já no passado. Sobre isso aí também eu gostaria de complementar. Se eu não me engano, é 3% sobre o valor total da obra,
Ou tu não sabe certo? Essa é uma questão mais a parte técnica lá da engenharia, mas eu acho que não ultrapassa 10% do valor da obra, né? O teto máximo é 10% da obra, uma coisa assim. Então, depende muito quanto o cálculo que for feito, que é um cálculo baseado em cima de uma legislação já pré-existente, ele diz lá, bom, os imóveis naquela região vai ter uma valorização de tanto, e aí então os moradores eles vão suportar todo baseado em cima da legislação. Agora não sei, mas deve ser por aí, 5%, 3% no máximo, não deve passar mais do que, né? Bom, então nós estávamos na receita agropecuária agora, então, né? Então, item 2.1.4, receita agropecuária. Então, a receita agropecuária, constituída pelo financiamento de insumos destinados a programas de produção primária, acumulou no período de análise R$ 284.276,78, representando 725,20% do estimado para o ano, no montante de R$ 39.200. A receita industrial, constituída pelo fornecimento de brita para o fomento à produção, acumulou no período em análise R$ 6.532,92. Estimamos uma arrecadação para o ano de R$ 1.000 e o arrecadado representa 653,29% do programado. Receita de serviços. As receitas de serviços acumularam no período R$ 3.010.261,13, correspondendo a 103,62% da previsão para o ano, no montante de R$ 2.905.000. Nesse segmento, a principal fonte de receita é a ingresso dos fast queijo, que efetivou-se nesse quadrimestre. Transferências correntes. Então, as transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, estados, de convênio, instituições privadas e pessoas físicas. 2.1.7.1, transferências da União. Então, nas transferências correntes da União, deve-se destacar a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 11.857.412,58, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 12.666.666,67. O decréscimo no período representou 6,39%. Outra expressiva fonte de recursos da União são os destinados para a manutenção da saúde e da educação. No período foram arrecadados R$ 2.786.942,57 para o Fundo de Saúde, representando 100,84% do programado no montante de R$ 2.763.600. O FNDR repassou para a manutenção do ensino no período o montante de R$ 868.537,78, representando 120,46% do valor estimado, no montante de R$ 721.000. As transferências da União de compensações pela desoneração do ICMS incidentes sobre produtos exportados, criado pela Lei Candir 87, Lei Complementar 87/96, chamada Lei Candir, no período arrecadou-se R$ 147.484,96, contra uma projeção para o período de R$ 173.333,33, efetivando-se 85,9% do programado. Só um comentário aqui, ó, ICMS exportação não é cobrado imposto, né? E então foi criada essa lei que é o que está brigando agora no Congresso, que os municípios e os estados tenham mais retorno, porque o nosso estado é um estado forte de exportação, né? Então, o que a gente exporta não retorna para nós em forma de ICM. A União simplesmente desonerou, né? Fez um agrado ali às indústrias brasileiras com o chapéu dos estados e do município, né? Então, retorna para nós ali, não dá R$200.000. Então, são coisas que a gente muitas vezes fica meio revoltado com isso, né? A gente precisa de mais recursos para a saúde, mais recursos para a educação, para obras, agricultura e tudo mais, e a União fazem essas coisas. Transferências do Estado. No grupo de transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 27.576.571,58,
contra uma projeção de R$ 30.583.333,33, 9,83% inferior à projeção do período. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. O IPVA, que retorna 50% do imposto recolhido ao município, teve uma previsão de arrecadação para o período de 4 milhões. A sua efetiva arrecadação foi de R$ 4.167.906,77, alcançando 104,20% do estimado. Outro item significativo nas transferências estaduais é o IPI exportação. A sua previsão de arrecadação para o período era de R$ 400 mil e a sua efetiva arrecadação foi de R$ 463.895,87, alcançando 115,97% da projeção. Transferências de convênios. No grupo das transferências correntes de convênios, estimamos no período o montante de R$ 238.324,67, efetivando-se R$ 313.082,61, correspondendo a 131,37% da previsão. O item mais significativo refere-se à transferência de convênios com o Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período de ingresso de R$ 234.000, efetivando-se R$ 294.695,16, que corresponde a 125,94% da previsão. O transporte escolar do Estado não cobre nossos custos, mas é o que nos sobra para o momento. Transferências das instituições privadas. No grupo das transferências correntes de instituições privadas, destacamos as contribuições para o Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, com a previsão de arrecadação no período de R$ 266.666,67, e realizou no período R$ 171.748,11, representando 64,41% do programado. Essa transferência tem maior representatividade ao final do ano, quando é apurado os balanços das empresas doadoras, né? Então, no final do ano, quando as empresas fecham o seu balanço, acabam fazendo uma contribuição maior para o PICA. Outra expressiva receita de transferência de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil. Criado em 2010, o FUNCreche arrecadou no período R$ 255.920, do estimado para o período, no montante de R$ 277.200, representando 92,32%. Neste ano foi criado o Fundo Municipal e o projeto, visando promover ações em educação e segurança no município. Nesse período, foi efetivada a arrecadação de R$ 246.631,29. Por ser uma matéria que sofreu algumas alterações nesse período, optamos por não indicar a sua estimativa orçamentária. No próximo período já estará estimado. Transferências de outras instituições públicas. Nessa classificação, são registrados repasses de fundos públicos, destacamos o Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério. Profissionais da Educação, desculpa. Criado em 2006 para substituir o antigo Fundef, o qual acarretou o aumento das perdas de recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal. A transferência de recursos do Fundeb foram estimadas para o período em R$ 6.533.666,67, efetivando-se no período um montante de R$ 6.508.245,91. O decréscimo no período foi de 0,39% em relação ao estimado. A base de cálculo para o retorno de recursos é o Censo Escolar 2017, onde estimamos uma perda ao final do exercício de 2018 em R$ 4.150.500. Efetivou-se nesse período um montante de R$ 2.334.651,04. O resultado deveu-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal, e só não foi mais expressivo pela queda de retorno de ICM e FPM no período. Perdas com Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$ 30.135.736,83. Não vemos perspectiva de melhora nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrícula na educação básica e rede municipal nos últimos 16 anos é inferior ao necessário,
Seriam necessário o ingresso de aproximadamente 820 crianças para não ocorrerem mais perdas. No conjunto das 3 redes de ensino, vemos uma diminuição no número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas 3 redes de ensino. Em 2017, contamos com 4.686 crianças, um decréscimo de 6,3%. Outro dado importante deve ser considerar é que essa diminuição deu-se maior percentual na zona rural. De 2006 a 2017, a diminuição de matrícula nas escolas rurais foi de menos 50,88%, contra mais 2,76% nas matrículas das escolas urbanas. Dados populacionais. Inversamente proporcional à quantidade de matrícula, a população de Carlos Barbosa vem crescendo, numa clara demonstração de imigração de famílias sem filhos em idade escolar. Em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo 69,12% desses na zona rural, que eram 8.553 habitantes, e 30,88% na zona urbana, ou seja, 3.821 habitantes. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.200 na zona rural, ou seja, 20%, e na zona urbana 19.000, ou seja, 79%. Questão de 30 anos virou, né? Me permite, Pois não. Zé, muitas vezes nós mencionamos aqui nessa casa de criar políticas públicas, auxílio ao agricultor. O próprio Adair é um defensor de criar mais auxílio ao agricultor, mas bem difícil para um município que nem o nosso nós mantermos o agricultor no interior. O nosso município, ele é um município industrial. Infelizmente, nós sabemos que os números não mentem, né? 77% não sei se estou pecando, do nosso município, ele é industrial. A agricultura no nosso município, o Zé me ajuda, se for possível, deve ser em torno de 15%, 20%. Então, 14%, menos ainda. Então, é difícil você evitar o êxodo rural e manter esses jovens no interior. E mesmo também a quantidade de filhos, né? Da mesma forma que na cidade diminuiu, no interior também. Então, óbvio que vai diminuindo. E além de ter menos, ainda nós não estamos conseguindo manter eles no interior. E fica difícil tu criar políticas públicas muito fortes num município que ele é todo industrial. Não que não tenha que valorizar a agricultura, se valoriza sim, mas eu digo, o nosso município ele não é agricultura, então é mais difícil de segurar na zona rural. O nosso município tem feito bastante esforço para dar todas as condições para o agricultor permanecer, mas é uma questão muitas vezes de opção de cada um mesmo, né? Se for ver hoje, praticamente falta pouco para ter nós as principais vias asfaltadas a todos, né? Santa Luísa agora está perto de se concretizar, né? Daqui logo mais talvez chegue a Santa Luísa, a comunidade mesmo. Aqui para o lado de cá, entre Arcoverde e os 5, só falta pouco ali para juntar. Então, a questão de malha viária está sendo suprida conforme a necessidade e vai estar logo ali. Temos máquinas agrícolas, incentivos, né, de todos os tipos de espécie, só que, lógico, realmente a nossa geografia, né, dificulta, né, o ex-prefeito sempre falava que depois que entrou a mecanização do cultivo da batata, Carlos Barbosa não produziu mais batata, porque com a máquina tu consegue plantar vários hectares e não tem mais, e muito mais rentabilidade, né? Então, lógico, temos que manter sim o incentivo, dar o apoio que for necessário, mas é uma realidade que vem ao encontro de nós e temos que estar atentos a isso para poder, de alguma forma, amenizá-la. Então, seguindo, em 2018, o IBGE publicou a estimativa populacional do Brasil e de Carlos Barbosa alcançou 29.409 habitantes. Se aplicarmos o índice de 2010 sobre o total da população, temos que 6.070 habitantes na zona rural e 23.339 habitantes na zona urbana. Transferência de pessoas físicas. As transferências de pessoas físicas correspondem à contribuição ao Fundica,
efetuadas por pessoas físicas, e no período de análise foi arrecadado R$ 23.850,12, contra uma estimativa inicial de R$ 33.333,33 para o período. O arrecadado representou 71,55% do estimado. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 1.073.357,74, representando 197,98% do programado no montante de R$ 542.167. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre o RPPS e o IPRAM, que atingiram um montante de R$ 771.791,54, representando 197,90% do valor estimado de R$ 390 mil. Receitas de capital. Nesta categoria são registradas as receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Operações de crédito. Neste período, realizamos a arrecadação de operação de crédito do PAC 2 Protransporte, no montante de R$ 115.411,07. Operação de crédito com Badesul Infra para a pavimentação do trecho 3 da estrada de Santa Luísa, no montante de R$ 447.819,23. E operação de crédito do PEMAT 2016, no montante de R$ 844.272. Alienação de bens. A alienação de bens móveis realizou receita no período no montante de R$ 182.600. Alienação de bens imóveis não ocorreram neste exercício. Amortização de empréstimos. O grupo de amortização de empréstimo corresponde às amortizações do loteamento Dei Fiore, onde estimava-se a arrecadação de R$ 26.666,67 para o período, e realizamos R$ 32.204,80, correspondendo a 120,77% do estimado. Transferências de capital. Transferências de capital efetivaram-se no montante de R$ 777.993,44. As principais transferências são as obras da Escola Bela Vista, equipamentos imobiliários, no montante de R$ 221.264,28. Pavimentação na Rua João Dentes, no montante de R$ 140.220,02. A Rua Pedro Ângelo Guerra, no montante de R$ 51.849,77. E receita para aquisição de equipamentos escolares de ensino fundamental, no montante de R$ 277.659,37. E a receita de atenção básica para aquisição de uma ambulância, no montante de R$ 80 mil. Receitas correntes interorçamentárias. As receitas correntes interorçamentárias correspondem à contribuição social previdenciária e são destinadas à cobertura dos benefícios concedidos para a formação das reservas atuariais. Contribuições sociais. As contribuições sociais no período foi de R$ 6.177.895,73, representando 94,31% do projetado no montante de R$ 6.486.666,67. Deduções da receita corrente. As deduções da receita corrente são relativas aos descontos de antecipação, perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais, e elas correspondem a uma retenção financeira. Deduções de impostos. Deduções de impostos correspondem ao desconto concedido aos contribuintes que pagarem em cota única IPTU em 2018. Estimamos que será concedido 850 mil de desconto. Até este período, efetivou-se R$ 802.087,35. Pois não. Essa redução de imposto aí também está dentro aquelas casas e terrenos que são abaixo do nível dos 70 mil? Sim, todo e qualquer tipo de desconto que é concedido para o contribuinte que vai pagar em cota única, ele acaba tendo desconto. Então, quem tem os IPTU teve aquele desconto de 10%, ele entra aqui. Aquelas que têm
redução para 10% do valor em função de alguma coisa que se enquadre na lei, alguma doença ou alguma coisa nesse sentido também. Então, ali tem um desconto de 90%. Então, também entra aqui. Mas o que é isenção, aí não é o que é isenção contabilizado. total, não. Aí é só o que é desconto. Deixa eu aproveitar que deu a parada para te pedir em relação ao Dei Fiore. Essa arrecadação é ainda do loteamento? Sim, são as parcelas mensais que os beneficiários do programa têm que pagar por ter recebido o terreno do poder público. Obrigada. Deduções de contribuição de melhoria, então também, igualmente aos impostos, a dedução de contribuição de melhoria corresponde a um desconto concedido ao contribuinte que pagar em cota única. Então, estimamos R$1.000 de desconto e até este período efetivou-se o montante de 16,84 centavos. Também a contribuição de melhoria, essa que é aprovada para vocês, se ele tiver lá um valor determinado de contribuição de melhoria para pagar, ele pode optar em pagar parcelado, ou então ele vai ter um desconto também se ele pagar à vista a contribuição de melhoria. Deduções de receita patrimonial. As deduções de receita patrimoniais correspondem às perdas de rendimento de aplicações no recurso do IPRAM, relativos à renda fixa e renda variável, e neste período realizamos perdas de R$1.210.156,48. Deduções de transferências correntes. As deduções de transferências correntes correspondem aos 20% retido na formação do Fundeb e correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no período de R$9.300.666,67, efetivando seu montante de R$8.842.893,95, ou seja, 95,8% do projetado. Então, a parte da despesa, da receita, nós já concluímos, né? Se tem mais algum questionamento, então, senão vamos passar para a despesa. Pois não. Esse do IPRAM aí, que deu bastante diferença, por causa que teve muita gente que se aposentou, que não... Não? Só para... Não, isso aqui do IPRAM, esse aqui o que é? O IPRAM ele tem um saldo financeiro que está lá em rendimento nos bancos. Então, muitas vezes é aplicado na renda fixa e, dependendo da economia nacional, em vez de ele te remunerar, ele te dá uma perda. Sabe? Então, toda aplicação financeira no mercado financeiro, ela é inconsistente nesse sentido. Né? Então, tu tem aplicações que ela te dá positivo, mas também, daqui a pouco, dá um problema aí na economia nacional e, em vez de remunerar positivamente, tu tem uma perda. Então, esses aqui são perdas. Não quer dizer que não tiveram o retorno desse dinheiro. Vamos dizer assim, que no mês passado, tu tinha lá R$10.000 aplicado, em vez de render 1%, deu uma perda de 1%. Então teve uma perda lá de, vamos botar lá, R$1.000. Né? Aí, então, esse mês aqui, você teve um rendimento de 1%. Então, aí você lança a receita de cobriu aquele lá, mas você teve uma perda que ficou registrada. Mas não quer dizer que ela perdemos aqui, pode ser que já recuperou ele. Entendeu? Então, num mês tu foi negativo, mas no mês seguinte foi positivo, tu acabou tendo retorno. Lógico que tu acabou tendo uma perda num espaço de tempo de um mês não ter tido esse rendimento. A lei do fundo desse fundo de previdência diz que você é obrigado a ter aplicações em bancos oficiais. Né? Então, nós só trabalhamos com bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banrisul. Tá? E a gente só pode aplicar em títulos de renda fixa e renda variável criados especialmente para fundos de previdência. Tá? Então, a gente não entra em um risco muito grande, tipo títulos multimercado, títulos de dólar, indexado a dólar, coisa assim. Mas nós temos títulos de renda fixa do mercado de ações, ou tipo o Ibovespa, né? Então, que muitas vezes oscila, né? Alguma coisa na economia que mexe ali, o Ibovespa cai, o nosso rendimento também cai.
daqui a pouco o Ibovespa sobe, nós subimos junto, né? Mas a grande maioria do nosso título que nós temos é em renda fixa, né, em notas do Tesouro Nacional, mas que também sofrem oscilações, mesmo sendo renda fixa, ele tem oscilações para baixo, normal como qualquer outro. Bom, então entramos para a despesa. Considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência de cota patronal para o IPRAM, PROARTE e o Legislativo, no exercício 2018, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 15.004.016,87. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em obter uma relação despesa pública pela receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 17,51%, o que permite confirmar o cumprimento da meta. A despesa liquidada no acumulado do período totalizou R$ 70.703.841,09, correspondendo a 72,3% da despesa empenhada no montante de R$ 98.152.149,52. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, representou 2,72% das despesas liquidadas. Já em relação às despesas com investimento, essas alcançaram 3,63% das despesas liquidadas, totalizando R$ 2.564.799,59. Passamos então para a análise da despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa pessoal do Executivo. A despesa pessoal do Executivo, calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, o item mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida, nos 12 últimos meses, de setembro de 2017 a agosto de 2018, está abaixo do limite prudencial de 51,30%, apresentando comprometimento de 43,30%. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter o nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores e das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação aos gastos de pessoal. Despesa pessoal do Legislativo. A despesa pessoal do Poder Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,87% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, de setembro de 2017 a agosto de 2018, estando abaixo do limite prudencial de 5,7%. Despesas que estão com manutenção e desenvolvimento de ensino. A despesa com manutenção e desenvolvimento de ensino no acumulado do período totalizaram R$ 13.260.555,96, que corresponde a 21,21% da receita de impostos e transferências. Observa-se que, nesse caso, que o município, no período de análise, não atendeu o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. Conforme demonstrado na linha 29 do quadro 11, em função ao número de alunos matriculados no ensino fundamental, o município é deficitário em relação ao Fundeb. Assim, a perda no período de R$ 2.334.651,04 está computada no gasto de educação para fins de apuração do limite. Então, essa perda nossa de 2 milhões, ela está incluída aqui nos 13. Então, se você tirar esses 2 milhões dos 13, você vai ver que nós investimos 11 milhões no município. Também em cumprimento do artigo 7 da Lei Federal 9.424/96, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% do recurso Fundeb na remuneração de profissionais do magistério em efetivo exercício de sua atividade no ensino fundamental público, o município aplicou 65,9% dos recursos recebidos do Fundeb na remuneração de profissionais do magistério, atendendo ao disposto legal supracitado. Um dado importante de investimentos em educação e que não é computado nos gastos mínimos de 25% da receita de redução de impostos é as transferências na manutenção do ensino básico. Na transferência de manutenção do ensino básico é o transporte de estudantes universitários. Em 2017 foi liquidado o montante de R$ 3.253.417,49, representando 14%
14,96% do montante aplicado em manutenção e desenvolvimento da educação básica. Nesse período foram empenhados R$ 3.400.242,31 e liquidados até o presente momento R$ 2.011.098,84. Despesa com ações de serviço público de saúde. Só um tempo aqui. Falei aqui no início aqui que a educação nós não alcançamos 25, né? Nós estamos com 21,21 aplicado, exatamente. Nós temos agora ações já desenvolvidas, né? Construção de escola e outras que estão se realizando agora no próximo quadrimestre. Inclusive outras despesas, né? Que estão, segundo a nossa previsão, ao final do ano nós vamos estar alcançando. Esse não atendimento é momentâneo, mas até o final do ano provavelmente nós vamos ultrapassar os 25. Ali na parte que o senhor falou do transporte universitário, está separado o que é transporte universitário e o que é educação básica, que são dois valores, dois montantes e muito alto, por sinal, na economia, na parte da educação, tirando uma bela fatia da educação nessas duas situações. Né? Se você colocasse, vamos dizer, se fosse obrigação do município dar o transporte universitário, você incluindo esses 3.400.000 aqui do universitário lá no gasto, dá mais de 20%. Então, nós teríamos ali em torno de 30% em gasto com educação. Mas ele não é computado, então, por isso também nós temos essa deficiência. Nós investimos em educação, sim, é educação, mas ele não é, para fins de responsabilidade fiscal, computado. Então, em vez de você aplicar 25 em educação, você está sempre aplicando muito mais. Mas é uma despesa, né? É uma despesa de educação. Na realidade, seria um bônus que se dá para os universitários. É algo a mais, né? Algo a mais que está fora das nossas responsabilidades, né? São as responsabilidades do município com a educação infantil e o fundamental. E a obrigação do médio é do Estado, né? E a universitária seria da União. Então, esse gasto com o transporte universitário seria uma despesa da União e não do município. Despesa com ações de serviços públicos de saúde. Os gastos com saúde atingiram no período o montante de R$ 10.232.535,53, que corresponde a 16,37% da receita líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o cumprimento do limite de 15% estabelecido na emenda constitucional. Dívida pública. Então, a dívida consolidada líquida por contratos ao final do quadrimestre totalizou R$ 2.974.675,79, demonstrando um decréscimo em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 11.817.730,35. Em decorrência desse decréscimo, a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em 2,84%, contra 11,32% no exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder 1,2 vezes a receita corrente líquida. Então, se fosse ver hoje, a nossa receita corrente líquida está em torno de 100 milhões, nós poderíamos ter uma dívida consolidada líquida de 120 milhões. No entanto, a dívida consolidada líquida está em 2 milhões. Então, nós temos muitas margens ainda, mas tomara que nunca chegamos a 1,2 vezes ela, né? O passivo atuarial do RPPS, ao final do quadrimestre, totalizou R$ 75.781.759,68, e as reservas financeiras alcançaram o montante de R$ 80.634.356,45. Foi o que você falou antes ali, né? Então, o que nós temos aplicado hoje às nossas reservas financeiras do IPRAM é em torno de 80 milhões, e o nosso passivo atuarial é de 75. Então, nós temos passivo atuarial sim, mas nós somos superavitários financeiramente no Instituto de Previdência, diferente de outros municípios, inclusive a própria União, que a União ela tem passivo atuarial e ela é deficitária financeira. Nós não. Nós temos um passivo atuarial, mas é um passivo atuarial que
Se você criar um fundo hoje de previdência, com tudo com funcionários de 20 anos de idade, sem nada, de cara, de imediato, quando for fazer o primeiro cálculo atuarial dele, já vai te dar um passivo. Porque é feita sempre uma projeção da tua vida futura, mais beneficiários, esposa, filhos, né? Então, tudo, quantos anos vai depender de recursos para te sustentar, né? Então, por isso que muitas vezes o pessoal se assusta quando vê um passivo atuarial, mas é natural, o passivo atuarial vai existir sempre. O que é importante é que você tenha superávit financeiro, e é o que nós estamos. Então, o Instituto de Previdência nosso vai muito bem, obrigado, está em boa situação financeira. Encerrando, então, o comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida como proporção na receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. O gasto com educação neste período não foi alcançado, visto que as ações de educação iniciaram fortemente no meio do período e, historicamente, este o comportamento. Os gastos em saúde estão acima do limite mínimo legal estabelecido. Fica demonstrado assim o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento, exceto na educação, né, dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então era isso que nós tínhamos que apresentar e estamos à disposição para qualquer questionamento que se entenderem necessário. Deixa eu só fazer um questionamento para o secretário, para mim entender alguma coisa desses números todos. Estimativa, quando você falava desses números todos, vou citar um exemplo para ver se é o que eu estou imaginando. IPTU, um exemplo, vocês sabem lá que tem tantos imóveis e vou chutar números, entra 20 milhões. A estimativa de vocês era 20 e entrou 18, é isso que você se refere? Sim, a estimativa é o orçamento. Então, que nem agora, no próximo mês, vocês vão estar recebendo aqui nessa casa, provavelmente no começo de até 15 de novembro, nós vamos estar entregando o orçamento para o ano que vem. Então, no orçamento, a gente diz que nós estamos estimando a receita e fixando uma despesa. Então, a estimativa é a previsão, exatamente, do que nós, segundo os dados técnicos, entendemos que o ano que vem vai se realizar. Lógico que no meio do caminho, muitas vezes, alguma receita que oscila muito em função da economia, tipo o próprio FPM, o ICM, se a indústria produz ou não. Então, o que acontece? Nós tínhamos um valor estimado, que a gente falou, 20 milhões, mas em função de alguma oscilação na economia, nós não alcançamos esses 20 milhões, alcançamos 18, alcançamos 19. Então, o que a gente faz uma análise é sempre ao estimado, porque o orçamento é a nossa lei que determina os nossos gastos, né? Outra questão que eu anotei aqui é uma questão da agricultura que nós comentamos, que eu defendo, uma das bandeiras que eu mais defendo, que me preocupa realmente, porque justamente por causa disso, que se você olhar ali atrás, era o inverso de hoje, né? Então, de repente, não se fez, ou se fez pouco, manter essas pessoas. Então, me preocupa para daqui a outros 5 anos, 10, que se não se forçar um pouco mais, vai se perdendo as pessoas do interior, né? Perdendo entre aspas, mas vão para a cidade, e você acaba talvez tendo, sei lá, uma superpopulação, não tendo alimento. Então, por isso que eu comentei, já aqui nessa casa por 2 vezes, que a questão que eu vejo que talvez daria para se avançar um pouquinho para a agricultura, não é se jogar só para o lado da agricultura, mas algumas questõezinhas, um exemplo, uma ureia, um adubo, um incentivo a mais, né? Você, sei lá, a prefeitura pega lá, dá um desconto a mais, dá esse prêmio no dia do agricultor. Uma questão que eu vejo que os caras me relatam bastante, um exemplo que esses dias eu estava conversando ali na comunidade mesmo, e o cara dava risada, mas ele iria falando e eu só observando. Ele tem aviários, caiu uma barreira, e ali do ladinho da subprefeitura, 2 minutinhos a retro vai até lá, e me parece que foram 15 minutos, 12 de serviço para tirar o barranco. Ele teve que vir na cidade, fazer o protocolo, para poder ter essa máquina, para depois vir pagar, me parece que deu R$18, R$12, R$18, eu não lembro mais os números. Então eu vejo algo tipo,
por que não na sua prefeitura esse protocolo? Uma coisa simples, tipo essas coisas de menos horas, de menos tempo, entende? Então essa é a questão que eu vejo que falta para a agricultura, sei lá, uma brita até o aviário, quem tem aviário, detalhezinhos. Esses tempos eu usei a tribuna, eu falei daquelas máquinas terceirizadas que nós temos aqui do cara de São Pedro da Serra. Se tem muita reclamação, então eu acho que o pessoal da agricultura tem que acompanhar, tem que ver. Então são detalhezinhos que você vai acumulando e o pessoal se desmotiva por um problema, por outro, e acaba vindo para a cidade. Então essa é a minha preocupação. Não, eu acho que toda preocupação é válida, né, Daí só deixar assim, não posso falar pelo subprefeito desse caso aí, mas existe sim. No passado nós tínhamos o protocolo eletrônico, né, em função de tecnologia, internet. No meio rural é complicado, você não tem Wi-Fi, né? Então, mas existe um talonário. Nós fizemos um talonário onde o subprefeito pode ser feita a solicitação da máquina. O que ocorre muitas vezes que, lógico, né, a demanda dele era imediata, mas talvez não fosse possível imediatamente, em função que a Retro não estava lá à disposição parada, né? Mas são incentivos que o município dá, sim. O município auxilia com brita para o agricultor, o município auxilia com o programa Troca-Troca de milho, né? Semente também, tem outros incentivos. As horas máquinas não é o valor cheio, né? O agricultor é subsidiado, então já existe um incentivo para a agricultura, né? Então, lógico, algumas coisas precisam ser ajustadas, sim, questão de agilizar o processo, com certeza, né? Estamos agora com internet, colocando internet, né, através de auxílios, né, para os produtores rurais. Lógico que essa questão da internet demanda muito da iniciativa privada de dispor também, né? Ter a condição de levar até lá, mas está aperfeiçoando. Eu estava vendo agora aqui para 2020 vai ser obrigatório o talão de produtor via sistema. Então, como é que vai ser feito isso, se lá no interior, lá no lugar mais, porque a nossa geografia é horrível, né? Então, uma forma vai ter que ser feita. A União, já há um ano atrás, através do Ministério da Cidade, já estava anunciando a internet via satélite, né? Então, o município provavelmente vai participar, com certeza, nesse processo, porque o município nunca deixou de dar algum benefício para a agricultura, e não vai ser agora, vai ser deixar de conceder. Mas, lógico, algumas coisas têm que ser melhoradas, sempre vai, né? Aquilo que nós já temos, bom, isso já está consolidado, né? Queremos algo a mais, é natural do ser humano, e a agricultura, ela sempre vai ter demandas, com certeza. Outra questão, a última. Pois não. Eu vi ali que você falou em receita de 100 milhões. Isso é ano? 100 milhões Sim, ano? 100 milhões ano. 100 milhões ano. Nosso orçamento do município é 127, mas tem 27 milhões que compreende a parte da Previdência. Então, a parte que compreende só o município é mais ou menos 100 milhões. Né? Então, aqui a receita, a princípio, ela está em 80 e... a receita total, né? A receita total está em 85 milhões. Então, a nossa expectativa é agora arrecadar mais aí em torno de uns 20 milhões, né? Porque mais ou menos a gente faz um cálculo de 6 milhões, 7 por mês. Então, você tem ali agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então daria mais ou menos em torno de uns 20 milhões até o final do ano. Então nós alcançaríamos em torno de uns 105 milhões, que é o nosso orçamento só o executivo. Eu vou só aproveitar, colocar uma parte em relação ao Adair, porque eu vejo que ele sempre valoriza muito a parte da agricultura, busca muito. Vou fugir um pouquinho, mas quando se fala nisso, se fala na receita, se fala na despesa, se fala em gastos do município. Eu mencionei outro dia, e hoje o Zé comentou uma parte também. Muita coisa, daí o próprio colono não sabe que tem. Eu estou 1 ano e meio na agricultura, um pouco mais, quase 2 anos,
E eu percebo que hoje ainda vem pessoas pedir o que tem direito. Eles têm brita construção de graça, eles têm brita acesso a viário, eles têm transporte de calcário, transporte de adubo, transporte de tubo, tudo gratuito, o desconto das horas máquinas. E a parte dos protocolos realmente foi criado um talonário exatamente para essa situação. Eu sempre fui uma de levantar a bandeira para as minorias em relação à tecnologia. Vocês podem ver hoje mesmo a RGE, todas as empresas estão trabalhando tudo online. Isso tudo funciona quando se trata... Paguei minha conta da RGE atrasada porque veio pelo e-mail, eu não vi. Viu? E aí, quando se trata de um agricultor que não tem acesso, porque a gente não recebe mais nem o recibo, né, da RGE. Então, isso tudo é maravilhoso, a tecnologia, mas a gente tem que ter um limite. Algumas pessoas ainda precisam ser tratadas da forma que elas vivem, do limite que elas têm, né? Então, tem algumas situações que não é possível. Então, nós tínhamos os protocolos para fazer em casa, mas aí não tinha internet, não tinha como eles fazerem. Então, foi criado agora o talonário, que o subprefeito, ele anota toda a identificação do colono, o pedido, ele traz para nós fizemos o protocolo com essa assinatura do talonário. Ela fica... Não precisa vir para a cidade, ela fica fixada junto com o protocolo, é a assinatura do protocolo. E, inclusive, em Santo Antônio, até outro dia, e Arco Verde também, tinha um estagiário na subprefeitura que fazia protocolos. É agora, questão de 15 dias, que a menina está de férias. Não sei como é que o poder público vai agir daqui para frente, se vai contratar outros ou não, mas até então os estagiários também faziam para evitar que os colonos viessem. Então, é uma bandeira que a gente levanta de auxiliar eles, mas tem um ponto deles também que eles precisam vir buscar o que eles têm direito, e eles têm muito direito, que às vezes eles nem sabem, né? Desculpa, Zé, mas foi só para completar, porque realmente tem a ver com despesa, com receita, porque é gasto muito dinheiro na agricultura e que talvez não é visto. Uma hora de trator de esteira, ela custa 310 reais. O colono paga 92. Tu te imagina o que é 210 reais de desconto numa hora de trator de esteira. E nós sabemos o que faz, o trabalho que faz um trator de esteira na agricultura. Então, ele tem bastante incentivo, mas claro que quanto mais nós conseguirmos, melhor, né, Adair? Até queria fazer uma pergunta, presidente. Agora, faltando pouquinho mais de 2 meses para terminar o ano, como surgiu aquela questão do que fazer com o dinheiro que a Câmara devolverá para o Executivo? Se tem uma ideia, tu já tem pensado nisso ou por enquanto ainda não é uma preocupação? Porque eu vi que as contas do Legislativo estão boas, né? Na realidade, nós tínhamos conversado que no mês de outubro, agora nos primeiros dias, nós íamos sentar, ver uma estimativa mais certa, né? De ver quanto nós vamos gastar, ver o que vai sobrar e para onde nós gostaríamos de direcionar. Que na realidade nós não podemos direcionar, nós podemos sugerir, porque a partir do momento que nós não ocupamos, é uma previsão, essa previsão não existe mais. Foi o que eu disse há um tempo atrás, que não é um dinheiro. É o que o José Carlos nos comentou agora também, é uma previsão. Nós tínhamos uma previsão de 1.800.000, né? Se nós gastarmos 1,5 milhão, nós tínhamos 300.000, é uma previsão. Mas é uma previsão que de repente já é gastado em outro local, porque não é gastado aqui. O que a gente, pelo menos, pretende sugerir, eu peço perdão até para o nosso colega Denir, mas são pontos de vistas de cada um, porque eu mencionei naquela noite que, se perguntar, cada vereador vai ter uma ideia de onde colocar diferente. Mas eu pretendo, quando tiver os números, agora no início de outubro, vou me sentar com a Josi, com o contador da prefeitura, quando nós tivermos uns números mais específicos, mas a gente gostaria muito, a mesa, a diretora, gostaria muito de
sugerir ao Executivo que usasse em trabalhos essenciais, serviços essenciais. Exemplo, a alta complexidade na saúde, que nós temos cirurgia há 7, 8 anos, pessoas na fila de espera. Então, serviços que é demanda do Estado, sim, mas se o Estado não tem condições de mandar os nossos munícipes, eles estão aqui aguardando, né? Então, nós temos que pensar em serviços, eu penso, a mesa, pelo menos, tem esse entendimento de serviços essenciais, saúde, educação. Não que turismo não seja importante, mas se tiver que direcionar, se tiver que sugerir, eu vou fazer até uma tribuna em nome disso, mas quando eu tiver os números exatos e sugerir ao Executivo que seja usado em serviços essenciais. Complementar essa questão do recurso, na verdade, o que acontece? Por lei, o município repassa o 1/10 da Câmara e a Câmara vai gastar onde que ela entender necessário, é a prerrogativa da Câmara, é um poder independente, e o município o Executivo não se intromete nisso. O que ocorre? Se o Legislativo não gastar esse dinheiro, dia 31 de dezembro ele volta para o Executivo. Se o Legislativo não gastar, dia 31 volta. O que vai acontecer? Bom, vai entrar no caixa único do Executivo e ele vai lá ser um superávit, né, ou vai cobrir uma despesa que esteja lá no Executivo. Quando o Executivo, de repente, de alguma forma, cogitou, assim, antecipar, é só para que tu não perdesse esse lapso de tempo. Vamos dizer que você sabe que você vai gastar 1,5 milhão, como você falou agora. Hoje, em setembro, esse dinheiro poderia vir para nós aplicarmos em alguma coisa para a comunidade até dezembro. Bom, se não vem, esse dinheiro vai ser aplicado na comunidade sim, mas a partir de janeiro. Entendeu? Então, na verdade, era só para você ganhar tempo. Só antecipar, entendeu? Não que seja uma obrigação, não que o Executivo esteja requisitando, o município apenas sugeriu, né? Se nós vamos fazer despesas lá em janeiro, provavelmente com o superávit de 300 mil que o Legislativo nos retornou. Questão? Queria complementar do Aldair também, dos agricultores, de dizer que sobre a internet, o nosso município está trabalhando forte nesse sentido. A gente também está trabalhando muito para que todos possam se servir da internet e da telefonia móvel. Nós já tivemos muitas reuniões, inclusive nesta casa, os vereadores, juntamente com o Executivo, com as empresas. Então, nós estamos trabalhando, sim, nós, município, eu digo nós, Legislativo, Executivo, estamos trabalhando fortemente para que isso ocorra, porque é que nem o secretário falou, que o fim do ano tem que fazer a nota eletrônica, né? Eu acho que é para 2020 ou 2021, não estou lembrado, o talão de produtor rural vai ter que ser eletrônico. Eletrônico também. Muitos já usam hoje, né? O pessoal que tem aviários já estão usando, mas aí talvez os outros também vão precisar. Então a gente está pressionando, né, também as pessoas para que possa também no interior ser beneficiado tanto quanto aqui na área urbana. Aí tem o incentivo nós tivemos aqui passou nesta casa o projeto de 30% sobre o valor que é cobrado, é feito o valor, vamos supor, custa R$1.000 para cada colônia. A prefeita, o governo vai lá e injeta R$300. É 30% sobre o valor total. E já passou aqui nessa casa também, então também tem esse incentivo também para a agricultura. Era isso, obrigado. Bom, eu só tenho que agradecer, só para complementar a Angélica, em relação ao orçamento da Câmara, só para ficar bem claro, quando a gente projetou, digamos agora nos primeiros dias a gente vai projetar para o ano que vem, então a gente já projeta um valor mais ou menos específico, nunca o que a Câmara teria direito. Que se nós pensássemos qual é o direito da Câmara, é 5%, quase 6% a mais, né, que seria 7%. Por legislação,
pela população do município, seria em torno de 7% de algumas receitas, não é toda a receita mas vamos dizer que de 100 milhões, vamos chutar, né? 7%, então 7 milhões seria destinado para o Legislativo. Lógico, se o Legislativo não tem uma despesa de 7 milhões, não tem por que requerer 7 milhões, né? Vai devolver 5 lá em dezembro, então você vai estar penalizando, de certa forma, a população. Por Deixa isso, de receber, né? por isso que a gente prevê mais ou menos o que se vai gastar em função de, com essa previsão, o Executivo consegue prever mais obras, né? Mais serviços para os munícipes, porque a partir do momento que tiver que prever 7 mil para a Câmara, são 7 mil que são descontados em previsão de outras obras, né? Então, se nós temos uma previsão de 1.800.000, já tem uma previsão enorme da Câmara sendo ocupada em obras, em serviços. Então, o que eu menciono? Que é importante, mais ou menos ali no mês de outubro, que se tenha uma noção mais exata do que é possível devolver, ainda não é específica, mas uma projeção do que se pode provavelmente devolver, porque também não podemos chegar ali no mês de metade do ano, devolver uma estimativa que tu não tem certeza, que tem meses ainda pela frente, tem uma receita pela frente que pode acontecer, podem surgir no dia a dia outras necessidades que nós estamos terminando, inclusive de preparar umas salas, de repor alguns móveis, porque a gente recebeu a Câmara ano passado, toda essa parte estrutural, mas aí ficou para esse ano a parte de imobiliar, de deixar pronta algumas salas. Então a gente tem despesa com isso. E aí eu preferi que chegasse ali no mês de outubro, que se tivesse um tempo para sentar e ver mais certo a despesa. Eu quero agradecer ao José Carlos Custódio, o nosso secretário da Fazenda, e dizer que com essas explicações não sobram muitas dúvidas para nós, não sobram muitas perguntas, porque o Zé, que me permite, a gente já nem consegue chamá-lo de José Carlos, né? É Zé sempre. Ele deixa muito bem especificado tanto a receita quanto a despesa e se permite sempre de deixar bem explicado para nós, está no site da transparência e nós já estamos acompanhando já há alguns anos, então facilita o entendimento. Só tenho que agradecer e dizer que o município está em boas mãos, que as nossas contas estão bem cuidadas e estão ali para todo o povo questionar. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Queres colocar? Não, só agradecer a oportunidade e estamos sim à disposição a qualquer hora do dia, não precisa ser em audiência pública, caso o vereador Adair, Dorênio, a própria imprensa, né, Angélica, nós temos uma boa relação nesse sentido, muitas vezes a gente diverge de algumas coisas, mas aí é só questão de entendimento, né? Estamos à disposição, podem nos procurar lá na Secretaria da Fazenda que estaremos prontos a orientar. Então, quero agradecer mais uma vez o José Carlos Custódio, nosso secretário da Fazenda, agradecer nosso vereador Adair Zílio, nossa Angélica, o novo Carlos Barbosa, nossa imprensa que sempre nos acompanha, obrigado pela presença. A Josiane, o William, muito obrigado, nossos colegas, amigos. O vereador Enio, que está sempre assíduo, sempre pronto. Declaro encerrada, então, a audiência pública.